Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. São 7 horas. Bom dia, o meu nome é João Gama, tempo de atualizar as notícias na Rádio Observador, onde falamos do mau tempo. Setúbal, Beja e Faro vão estar hoje sob aviso cor de laranja por causa da depressão Cláudia, uma depressão que até às 10 da noite causou mais de 2.800 ocorrências de norte a sul do país, a maioria na península de Setúbal e na Grande Lisboa. Entre as ocorrências registadas, as mais frequentes são quedas de árvores e inundações, são os últimos números da Proteção Civil. Para o dia de hoje, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso laranja devido à chuva forte. Um aviso que entra em vigor a partir das 9 da manhã e assim ficará até às 3 da tarde. O IPMA coloca ainda sob aviso amarelo 8 distritos em Portugal continental: Lisboa, Évora, Santarém, Aveiro, Porto Alegre, Porto, Braga e ainda Viana do Castelo, assim como todo o arquipélago da Madeira. E é com a depressão Cláudia à porta que a Liga dos Bombeiros Portugueses realiza o Congresso Nacional. Começa hoje num momento de grande insatisfação dos bombeiros voluntários que se reúnem este fim de semana em Alcobaça para exigir respostas do Governo sobre financiamento e também carreiras. O Congresso começa esta manhã, conta com mais de 700 inscritos. Os bombeiros vão decidir se avançam com protestos caso não haja garantias por parte do Governo. Ora, a Agência Luz, António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, alertou que apenas as palavras do Governo não vão ser suficientes para acalmar os ânimos na sala, uma vez que há 10 moções para serem aprovadas no Congresso que exigem uma clarificação por parte do Executivo em relação a posições como o financiamento das associações humanitárias de bombeiros e também a criação de uma carreira para os bombeiros voluntários. Na política nacional, os candidatos presidenciais reforçam as críticas à lei laboral. Catarina Martins não tem dúvidas. Se fosse Presidente da República, vetaria o anteprojeto do Governo. É uma garantia deixada em entrevista à RTP ontem à noite. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda diz que é preciso apoiar os direitos de quem trabalha e por isso mesmo vetaria a nova lei laboral. Em primeiro lugar, mandava para o Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva, porque não sou eu que o digo, há vários constitucionalistas que já alertaram para a inconstitucionalidade de várias propostas, mas do ponto de vista político vetaria sim também, porque não aceito os vários, ou seja, não aceito a humilhação dos pais e das mães, não aceito os cortes nos rendimentos do trabalho, não aceito que os jovens sejam carne para canhão de uma lei da selva laboral para sempre. Acho que é preciso respeitar quem trabalha neste país. A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda diz ainda que não concorda com as tentativas de contacto entre governo e sindicatos para desconvocar. A greve geral está marcada para o dia 11 de dezembro. São críticas que se repetem à esquerda. António Filipe desafia Luís Montenegro a retirar o pacote laboral, isto se quiser evitar a greve geral. O conselho do candidato a Belém, apoiado pelo PCP, ontem à noite num comício no Isqueté, em Lisboa, António Filipe espera que a nova lei laboral seja derrotada pela luta dos trabalhadores. Já António José Seguro sublinha que o Executivo de Luís Montenegro deve garantir que a lei laboral responde aos problemas concretos dos trabalhadores. Realça assim o candidato apoiado pelo Partido Socialista a importância do diálogo entre o Governo e também as estruturas sindicais. A ruptura do diálogo com os trabalhadores é um mau caminho e que o Governo devia retomar esse diálogo com os trabalhadores. Vi hoje notícias nesse sentido. O que eu desejo é que haja condições para que exista uma boa lei, mas que seja uma lei que responda a problemas concretos. Eu não vejo na lei nenhuma proposta no sentido de combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres. E nós temos uma desigualdade salarial profunda. Nós temos que ter alterações de leis em função de objetivos muito concretos e de objetivos que nos mobilizem e não introduzir clivagens que não se justificam, sobretudo quando há marcas ideológicas conjunturais.
António José Seguro, ontem à tarde, de visita à Feira da Golgã em Santarém, num registro aqui captado pela CNN. Portugal lamenta, o candidato presidencial, o conflito entre governo e sindicatos. É um conflito que vai culminar na greve geral de dia 11 de dezembro, convocada pelas duas maiores centrais sindicais, até porque a UGT não aceitou a última proposta do Executivo, que propôs, em contrarrelógio, mais 3 dias de férias para os trabalhadores assíduos e menos restrições nas licenças de amamentação. São cedências que, Vasco Maldonado Correia, acabaram por ser rejeitadas pela Central Sindical. A reposição dos 3 dias de férias dependentes da assiduidade já tinha sido admitida no caso da função pública e foi uma das cedências que o Governo assumiu na proposta que fez à UGT. Foi também admitida a eliminação da simplificação dos despedimentos nas médias empresas, a reposição dos 40 dias de formação anual para todos os trabalhadores e feita uma alteração nas licenças para amamentação. O Governo não cedeu na redução para os primeiros 2 anos de vida do bebê para acesso a este direito, mas apenas na documentação, que é preciso apresentar provas de que se está, de facto, a amamentar. O Executivo prometeu também aumentar de 14 para 15 dias a compensação no caso de despedimento coletivo e alterou a proposta que previa que os subsídios de Natal e de férias fossem pagos em duodécimos se essa fosse a vontade expressa do trabalhador. A possibilidade mantém-se, mas depende de acordo entre o trabalhador e o empregador. Na proposta que foi enviada à estrutura sindical, mantinham-se 2 das medidas no centro da contestação dos sindicatos: o regresso do banco de horas individual e a possibilidade de recurso ao outsourcing sem as limitações introduzidas pela Agenda do Trabalho Digno. O jornalista Vasco Maldonado Correia com os detalhes adiantados pelo Jornal Público da nova proposta do Governo, rejeitada pelo UGT. Ao Observador, uma fonte oficial do Ministério do Trabalho e de Segurança Social não confirma nem desmente nenhuma das alterações a este anteprojeto. Olhamos agora para a Operação Influencer. O Ministério Público diz que o pedido de consulta anterior ao Segredo de Justiça é relevante e, por isso, recusa o acesso aos autos por parte do antigo Primeiro-Ministro António Costa. Um esclarecimento da PGR que surge depois da notícia do Expresso de que o Presidente do Conselho Europeu está há mais de um ano a pedir o acesso aos autos em que é visado. Ora, o primeiro pedido terá dado entrada ainda antes de ter sido decretado o Segredo de Justiça do processo. De acordo com o Expresso, António Costa fez 4 pedidos, todos eles recusados. Num comunicado na página oficial da Procuradoria-Geral da República, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal sublinha que a decisão de aplicar o segredo de justiça ao inquérito foi judicialmente validada, por isso os autos não podem ser consultados. A nível internacional, pelo menos 9 pessoas morreram depois de uma explosão numa esquadra da polícia na região de Caxemira, uma zona administrada pela Índia. É o que avança a agência de notícias espanhola EFE, que cita uma fonte policial que pediu para não ser identificada. Há ainda 30 feridos. É uma explosão que acontece 2 dias depois de um ataque em Nova Delhi na passada segunda-feira. Também em Buenos Aires, mais de 20 pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão seguida de um incêndio. O incidente aconteceu na localidade de Ezésia, a sul de Buenos Aires, numa zona industrial perto do aeroporto. Pelo menos 5 instalações foram afetadas. A Polónia considera que os escândalos de corrupção na Ucrânia podem afetar o apoio da União Europeia. É o que garante o primeiro-ministro polaco Donald Tusk. A agência Ukrinform avança que Donald Tusk já tinha avisado Volodymyr Zelensky para vigiar o círculo mais próximo, um aviso que surge depois dos ministros da Energia e da Justiça ucranianos terem sido demitidos na passada quarta-feira, depois de ter sido tornado público um esquema de corrupção no setor energético. Em risco pode estar o consenso europeu sobre a ajuda à Ucrânia face à invasão russa. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.